o nosso primeiro assunto por aqui vai ser a vitória do Vasco no Morumbi, numa São Paulo gelada. E olha, um tricolor do Zubeldia completamente perdido nesta noite de quinta-feira. O dinizismo funcionando, mais um 3-1. Na verdade, teve o gol do Rian agora no finalzinho, não foi um 3-0, mas 3 gols do Vasco, importantíssima vitória. O Vasco sobe um pouquinho na tabela, então vai para essa parada para o Mundial de Clubes, vai ficar treinando, dar uma folga para os jogadores, mas vai com um alívio da 13ª colocação. Paulo Calçade, como é que você viu o dinizismo no Morumbi e uma torcida sem paciência que não consegue encontrar mais no Zubeldia, ter no Zubeldia alguma confiança, né? Boa noite. Olá, Marcelo, olá, Fã de Esportes. Companheiros, esse jogo é um jogo que tem 2 lados muito claros, né? Um lado do São Paulo, que tem desfalques e as coisas não funcionam, e do outro, do impacto do Diniz no jogo do Vasco da Gama. Porque se o Vasco não teve mudanças radicais, estou falando de elenco, com a chegada do Diniz, ele tem um outro comportamento. Então, o que se viu em campo hoje, assim, para mim, o que eu tiro do jogo, além de falhas, né, também tem isso, é a segurança do Vasco, como há muito não se via para jogar uma partida de futebol. Uma equipe mais confiante, com mais segurança e com mudanças de comportamentos que são gerados onde o Diniz a equipe que ele treina, ela assume características que ela não tinha, certamente, como posse de bola, e a gente viu um Vasco também muito organizado, taticamente, sem a bola. Por exemplo, era normal ver, assim, atrás da linha da bola, inclusive o Verratti. E geralmente é o centroavante que fica empurrando a defesa contrária, que prende os zagueiros, mas o sentido de urgência, a necessidade do Vasco, que abre o placar, e é importante todos participarem para manter o placar em vantagem. Então a gente viu um comportamento do Vasco, sim, extraordinário, excelente, que gerou a vitória. E aí tem o lado de São Paulo. O lado de São Paulo que falhou demais e faltam jogadores muito importantes para a equipe, né? Você não tem o Lucas, não tem o Caleri, não tem o Oscar, não tem o Ferreirinha. Então são caras que quando você tira da equipe, ela sente, mas ninguém vai levar isso em conta. Nesse momento está na conta do Zubeldia e no momento que o São Paulo entra neste período que todos os clubes vão ter para se preparar para o retorno. E o retorno vai ser com o Zubeldia, eu sei. Vamos ver. Sei. Vamos ver, porque a torcida não tem mais paciência para o Zubeldia. O Zubeldia não consegue encontrar soluções, mesmo com todos esses jogadores que desfalcam o São Paulo, e é claro que são jogadores muito importantes. Foram 10 dias de data FIFA, ele poderia ter encontrado algumas soluções, mas quem encontrou solução para o Vasco foi o Diniz. O Diniz, com uma super apresentação, mais um bom jogo do Vasco, é importante falar, são 7 jogos, ele tem 3 vitórias, mas 3 vitórias muito convincentes. E agora o São Paulo vai com esse gosto amargo de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem nada a ver com isso, vai lá, faz uma ótima partida e deixa seus torcedores muito felizes com aquela esperança de fazer um bom Campeonato Brasileiro. Fala, Breler Pires, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela. Boa noite para você, para os companheiros. Uma noite fria em São Paulo, torcedor do Vasco que trocou o Dia dos Namorados, a celebração pelo jogo já ali com certo pessimismo, né? Fazia 12 anos que o Vasco não vencia o São Paulo no Morumbi e conseguiu, na verdade 13 anos, né? Desde 2012, e consegue quebrar esse tabu. Começou o jogo meio perdido, demorou a se encontrar na partida, mas depois dos 15 minutos, quando a marcação encaixou, a saída de bola passou a funcionar, o Vasco foi muito superior, foi um passeio do Vasco no Morumbi. Tem o gol ali no finalzinho do Rian Francisco, mas o Vasco poderia ter goleado por mais, pelas oportunidades que criou, pela maneira como foi agressivo. É um jogo que tem todas as digitais do Diniz. Tem jogo apoiado, posse de bola, a saidinha, a tal badalada saidinha. Hoje no primeiro gol, se não é esse princípio de jogo que o Fernando Diniz tem, a jogada não sairia, porque começa com o Hugo Moura recuando na linha de zagueiros, faz o passe esticado para o Paulo Henrique, que teve a liberdade de circular pelo centro, né? Não ficar só aberto, já que o Rayan dá amplitude pelo lado direito, e a partir daí sai a jogada. O Rayan, um furacão pelo lado direito, muito bem, voltando de amistosos com a seleção sub-20,
não sentindo nada. E realmente o Felipe Coutinho num recital. Jogou muita bola, um dos melhores jogos dele nesse retorno pelo Vasco. Muito à vontade, bem fisicamente, se antecipando aos marcadores. Então foi um Vasco muito superior, que merecia vencer por mais. E é esse tipo de postura que o torcedor espera do Vasco. Que tenha consistência com o Fernando Diniz, algo que ele não conseguiu no Cruzeiro, porque é curioso. É uma marca do Fernando Diniz ter um primeiro impacto muito marcante nos seus times. E no Cruzeiro foi a exceção, porque ali o trabalho não aconteceu. E no Vasco isso acontece novamente, 7 jogos. O Vasco, até quando perdeu para o Red Bull Bragantino na última rodada, terminou o jogo com 20 finalizações. É claro que pecou muito na marcação, pecou nas finalizações, mas houve produtividade ofensiva. Então não é exagero falar que o Vasco já evoluiu sob o comando do Diniz. Um mês apenas de trabalho, ele já consegue dar uma identidade para o time, já consegue dar mais liberdade para os jogadores e alguns subindo de produção. Felipe Coutinho, naturalmente, jogaria melhor quando o time tivesse mais a bola, o Ryan ganhando confiança, Paulo Henrique mais acionado pelo lado direito. Agora não é só aquele time de jogado do lado esquerdo com o Piton. Boa noite para todos. Eu acho assim, primeiro que a gente pode até apontar as falhas individuais, os erros que o São Paulo cometeu, mas a gente não pode cair no erro de querer atribuir a estas falhas individuais a vitória do Vasco. Porque a vitória do Vasco é muito mérito do que o Vasco jogou. Se você tirar ali os 10 minutos do primeiro tempo, talvez os 10 minutos do segundo tempo, o Vasco foi melhor o tempo todo. Como disse o Breiler, o Vasco poderia ter vencido por mais. E me chama a atenção que, embora o Vasco tenha tido, sim, todos os conceitos que são considerados os conceitos do Fernando Diniz, ele foi além disso, né? Acho que, primeiro, a marcação foi uma marcação com muitos jogadores atrás da linha da bola, foi um time sempre muito atento, um time muito concentrado, não é uma marcação fácil, né? Essa marcação individual que o Vasco faz em vários momentos do jogo, é um Vasco que foi muito vertical e isso não é um conceito do Fernando Diniz, né? A gente sempre imagina, o conceito do Diniz é o quê? É aquela troca de passe horizontal, de um lado para o outro, esperando o momento, uma triangulação para você invadir a área. Não. A gente viu o Vasco criar várias chances e fazer gols, inclusive, com a verticalidade, né? Saindo realmente de maneira muito objetiva e direta, às vezes com as linhas bem baixas e a partir dali saindo para fazer gols ou criar chances. Então, para mim, assim, acima de tudo tem o mérito do Vasco e tem o mérito do Fernando Diniz. Eu acho que os times do Diniz é isso. Quando eles ganham, quando eles perdem, tem a marca dele em geral. É um cara que é autoral, quer dizer, é um cara que você percebe como ele trabalha, o quanto tem de trabalho dele na maneira como seus times jogam. E hoje isso foi completamente positivo para o Vasco. Então, para mim, antes de falar dos deméritos do São Paulo, que não são poucos, a gente tem que falar dos méritos do Vasco, né? O Vasco fez uma grande partida, venceu por 3-1 e poderia ter vencido por mais. Em relação ao São Paulo, a gente tem que destacar as falhas individuais, que não foram poucas, né? Todo mundo errando lá atrás. O Rafael, essa coisa, né? Ele alterna grandes defesas com falhas em gols. É quase que uma característica que a gente tem visto nos últimos tempos do goleiro do São Paulo, Arboleda e vários outros jogadores saindo errado também lá atrás, concedendo chances. E tô com o Breiler também quando ele fala só para... O Ryan, a gente não pode esquecer do Nuno, do Verratti, que sempre deixa o seu, e foi isso que vimos hoje no Morumbi. Paulo Henrique, 2 assistências. Paulo Henrique também, verdade. Muito bem do lado direito. Eugênio Leal, muito boa noite. Esse Vasco já tem a cara do Diniz em 7 jogos? Boa noite, Marcela, companheiros. Tem a cara de um trabalho do Diniz que, como o Jean destacava aqui, não é exatamente igual ao trabalho do Diniz, por exemplo, que é o que ficou mais marcado, do Fluminense campeão da Libertadores. E eu acho esse o grande mérito, porque é um Diniz que chega com um grupo tecnicamente limitado, com um grupo muito curto, são poucas as opções razoáveis que ele tem no banco de reservas, com pouco tempo de trabalho. E é claro que para o jogo de hoje teve a data FIFA para poder treinar um pouco mais. Só que antes disso ele já tinha dado sinais de uma melhor organização no time. Desde o primeiro jogo, né, a gente pontuava que
ele propõe lá contra o Lanús, que foi a estreia dele, em alguns momentos a famosa saída de jogo com o goleiro, mas já era uma saída de jogo mais organizada do que fazia o time do Felipe, que foi o antecessor dele por alguns jogos de forma interina. Você já sentia ali no primeiro jogo, com 2 dias de trabalho, que ele já tinha conseguido fazer os jogadores entenderem um pouco melhor essa organização. E até que o do Carille, né? Que ficou mais tempo, Sim. Mas também não tinha uma saída tão apoiada. E ele consegue, já naquele jogo também, fazer os jogadores entenderem que não precisava fazer sempre aquela saída. Em várias vezes o goleiro saía fazendo a ligação direta, porque o time não estava pronto ainda. Hoje, o Vasco consegue os seus primeiros pontos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Ele tinha perdido todos os jogos até aqui. Consegue os 3 primeiros pontos. E eu estava pegando os números quando justamente o Jean falou sobre isso. Um dado interessante é que o Vasco teve, nessa rodada, na noite de hoje, o segundo menor volume de ações com bola no terço ofensivo. Da intermediária para o gol. Apenas 20,7%. Abaixo do Vasco hoje só o Santos, que foi 13%. E o Vasco não teve a maior parte da posse de bola, teve 49%. Ali, né? Ali, mas não teve mais, que é uma característica do Diniz. Sim, porque no primeiro tempo também já não tinha, né? O time do Diniz normalmente tem algo que beira 60% de posse de bola. É um time que controla o jogo a partir disso. Então, é interessante ver que ele está conseguindo adaptar um pouco ao que ele tem. E isso mostra uma evolução. Olha, não vamos conseguir fazer o que a gente fazia no Fluminense, que não tem exatamente esses jogadores que permitam fazer dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? O que é viável aqui. E talvez ele até trabalhe para chegar lá, né, Eugênio? Ok, ele gosta mais, mas acho Para se aproximar, talvez. Isso, para se aproximar. Mas eu acho que, assim, o legal é isso. E a gente já vê essa característica no trabalho do Diniz já há um bom tempo. Então, se a gente lembrar, acho que foi a estreia dele no São Paulo. Que ele foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. Ele falou, cara, aqui não vai ter maior posse de bola, não vai ter saidinha. Não vai 2 ônibus na frente da área. Exatamente. Então, assim, é legal também, né? Porque, de alguma maneira, ainda que ele tenha um objetivo de ver o seu time jogar de uma determinada forma, ele, hoje em dia, olha para os adversários, olha para o jogo, olha para o que ele tem em mãos e aí fala o que eu posso fazer para ganhar o jogo e talvez iniciar um trabalho que nem sempre vai ser suficiente. Ele tem juízo, né? Nem sempre vai ser suficiente para ganhar o jogo, como não foi contra o Bragantino. Porque o elenco continua sendo limitado, continua tendo peças ruins de reposição. Quando ele precisa trocar A e B, despenca o nível, especialmente quando esse A e B são Verratti e Coutinho. O nível não existe próximo dentro do time do Vasco, mas ele vai tentando. É um time que mostra clara evolução. E aí é o meu contraponto para começar. É isso aí, galera do Vascão. Cara, que atropelo. Que vitória gigantesca, né? Foi algo assim que, o Vasco teve sorte, achou... Não foi. Não foi desse jeito. O Vasco não achou uma bola, não teve sorte. Foi superior, amplamente superior, né? Teve uma que foi o Ryan, né? Que saiu na cara do goleiro, perdeu o gol. Poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido muito mais, não, né? Poderia ter sido uns 4-0, 5-1. O Vasco produziu para fazer isso aí. Foi superior. Jogou bem. Será que veremos esse Vasco no retorno da data FIFA? Tomara, né, galera? Tomara. O importante, mais importante do que tudo nesse momento, foi a vitória. O Vasco dá aquela desafogada. Eu confesso que eu não acreditava nessa vitória do Vasco. Não acreditava mesmo. Nesse momento, o Vasco está em 13º colocado, com 13 pontos. Eu disse que se vencesse, né? O Vasco não se mexeria muito, foi o que aconteceu, não se mexeu muito na tabela, ficou a 2 pontos. Imagina se o Vasco não vence esse jogo. Vencendo, ficou a 2 pontos da zona de rebaixamento. Se não vence, a situação poderia estar muito pior. O Inter cotado para ser campeão brasileiro nesse momento com 11 pontos. O Brasileirão é cruel, galera. O Brasileirão é cruel. Um time cotado para ser campeão na 12ª rodada, com 11 pontos no Campeonato Brasileiro, 18 gols sofridos e apenas 2 gols
feitos. A situação do Inter é complicada. O Fortaleza também numa situação complicada. Nesse momento, para mim, os times rebaixados daqui é Fortaleza e Vitória, hein? Fortaleza, Vitória e Santos vão disputar esse rebaixamento aí, porque Juventude e Sport para mim já era, né? Então, nesse momento, temos 3 times para disputar 2 vagas para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro.